com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus? Motivo de alegria estar aqui nessa noite mais uma vez com os irmãos. A gente se alegra, louvado e bendito seja Deus. Fico feliz e o casal ali. Assim que eu chego, eu pergunto logo. Deus abençoe, viu? Ficam firmes em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quero louvar a Deus pela vida do bispo Josias, por mais uma vez confiar ao altar. Deus abençoe toda a igreja. Louvar a Deus pela vida da bispa, sua esposa. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do presbítero, levita da casa de Deus. Louvar a Deus pela vida dos irmãos. Amém, irmãos? Irmãos, quando o bispo falou comigo acerca do tema, é um tema muito forte. Os irmãos podem sentar, amém? Fica à vontade. Aí me perdoe, viu? É porque eu vi os irmãos de pé. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Então, irmãos, quando foi me dado a confiabilidade, eu falei com o bispo, quando eu vi o tema, eu confesso para os irmãos, que eu chorei, porque é um tema muito forte. Na verdade, as campanhas que Deus coloca no coração da liderança dessa igreja são campanhas fortes. Eu só me preocupei porque eu percebi que a abertura da campanha foi o bispo. É isso, meu Deus, as revelações que foi embora tudo. Vou pregar o que, Jesus, agora? Mas Deus é misericordioso, amém, irmãos? E o tema dessa campanha, a oração sincera move o coração de Deus. Amém? Repita comigo, a oração sincera move o coração. Dá palma para Jesus. Amém? Irmãos, o texto a qual fui direcionado pelo Espírito Santo está no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9 e 10 é o que vamos fazer a leitura. Se você perceber que algum dos irmãos está com dificuldade, você vai ajudar ele. Você vai ajudar ela a encontrar o texto, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Todos já encontraram? A gente espera, viu? Em nome de Jesus, para que vamos fazer a leitura. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9 e 10, é o que vamos fazer a leitura. Amém? O texto diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Versículo de número 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que o mal não me seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Repita comigo. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Pode tomar sua sentada, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? O tema, nesta noite, conforme já foi lido, tá bom. O tema que foi lido, a oração sincera move o coração de Deus. Nós estamos hoje, eu acredito, na terceira, é isso? Na quarta? Na quarta sexta-feira da campanha, e eu tenho certeza que os pregadores que passaram aqui, eu acredito que Deus, ele falou
ele ministrou no coração da igreja, e isso eu não tenho dúvida. Quando me foi confiado a oportunidade, e ao ler e ao meditar no texto, o Senhor falava muito ao meu coração. O texto de 1 Crônicas, capítulo 4, nós percebemos que ele inicia de uma árvore genealógica, aonde a Bíblia, no versículo de número 9, a Bíblia vai falar de um moço chamado Jabes. E o texto diz que quem colocou este nome no próprio filho foi a própria mãe. Olhando a história, naquela época, a própria mãe, ela escolhia o nome do filho de acordo com a situação a qual estava vivendo dentro do tempo do seu nascimento. E qual é o significado da palavra Jabes? A palavra Jabes significa dor, significa sofrimento, significa aflição. No versículo de número 9, a qual foi lido, o texto inicia a mãe dizendo: porque em dor, em aflição, te concebi. E o nome daquele moço foi colocado como Jabes, que significa dor, para que ele, dentro da sua adolescência, da sua fase adulta, a mãe olhar para ele e lembrar do quanto ela sofreu, do quanto o coração dela foi afligida ao nascimento daquele moço. Agora você imagina comigo alguém que nasce já com uma palavra, que o próprio significado significa dor, significa sofrimento, significa aflição. Você já pensou alguém, talvez, chegando para aquele moço, dizendo: qual é o teu nome? O meu nome significa dor, o meu nome significa aflição, porque em sofrimento concebeu minha mãe. Só que o texto, ele vai dizer que Jabes, entre os irmãos, ele se destacou. E qual foi o segredo deste moço? A oração. Repita comigo: a oração ainda opera milagre. Jabes, embora tendo um nome que significa dor, que significa sofrimento, ele não aceitava aquela situação na vida dele. O meu nome pode significar dor, o meu nome pode significar sofrimento, mas eu não aceito. Eu vou vencer esta guerra, eu vou vencer esta situação. A minha história vai mudar através da oração. Na verdade, Jabes nasce e vive debaixo de uma maldição. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Jabes, ele não se conforma, ele não concorda com aqueles adjetivos a qual foram colocados na vida dele. E talvez hoje, nessa noite, você que está aqui, talvez já teve um passado doloroso. Talvez o seu passado, talvez já foi de vergonha, e talvez hoje alguém olha para você, vestido bem direitinho, vindo para o culto, para cultuar Deus, e talvez alguém diz: olha, meu Deus do céu, já errou, já fez isso, já fez aquilo, e agora quer ser santo. Mas o mundo não entende
que você não aceita o passado de vergonha a qual você deixou. Não, a partir do momento que você coloca uma roupa e vem para um lugar como esse, você está dizendo: eu não aceito o passado que eu vivi. Não, eu não aceito alguém olhar para mim e dizer que eu fui aflição, que eu fui dor, que eu fui sofrimento. Não, eu vou vencer na oração. Aleluia. E talvez pode alguém falar de mim: eu vou orar para que Deus também venha te salvar. Eu vou orar para que Deus também venha salvar a minha casa, salvar o meu lar, salvar a minha família. Aleluia! O problema é que nós estamos vivendo, nós como igreja, aleluia, estamos vivendo hoje debaixo de muitos usos e costumes. E quando eu digo uso e costume, eu não estou falando no sentido físico, não. Eu estou falando literalmente no sentido espiritual. Por quê? Porque hoje a igreja, ela faz campanha, sabe? Às vezes a gente entra em campanha para Deus fazer, para Deus curar, para Deus fazer isso, para Deus abrir uma porta, mas está faltando ainda no meio da igreja, aleluia, crentes que entrem em campanha, mas aleluia, pela sua vida espiritual, para que Deus venha renovar, para que Deus venha estabelecer, para que você venha ter intimidade com os céus. Se abrir uma campanha, vou abrir uma campanha para Deus curar fulano. Vou abrir uma campanha para Deus abrir uma porta de emprego. Mas está faltando isso no meio da igreja. Entrar numa campanha como essa, a oração sincera move o coração de Deus. E por que não entrar num propósito de oração pela minha vida espiritual? E por que não entrar, aleluia, num propósito como esse, em oração, para que eu venha aumentar a minha intimidade com Deus? Aleluia! Quando eu olho para a palavra oração, eu lembro de Paulo falando, aleluia, e nos dando um conselho: orai sem cessar. A oração, irmãos, ela ainda faz milagre. A oração ainda opera prodígio no meio da igreja. Jesus disse que orai e vigiai. A oração, ela tem que bater junto, andar junto com a vigilância, porque não adianta só eu orar, mas eu não vigiar. Não, para que eu venha mover o coração dos céus, para que eu venha mover o coração de Deus, eu preciso andar em oração, mas andar em vigilância, andar em oração, mas andar em santidade. Louvado e bendito seja Deus. Quando você, igreja, quando eu, igreja, nós entramos num propósito como esse, de oração, mas andamos na vigilância, andamos na santidade, é impossível o céu não responder. Aleluia, louvado e bendito seja Deus. Jabes, ele toma essa iniciativa de vencer o seu passado histórico de dor, de sofrimento e de aflição através da oração. E a pergunta que eu vos deixo nessa noite, responda para você mesmo: o que você tem feito? Aleluia, louvado e bendito seja Deus. Qual é a atitude que você tem tomado para mudar, aleluia, aquilo que ficou marcado como sofrimento na sua vida, aquilo que ficou marcado como dor? Porque hoje nós estamos vivendo no meio, aleluia, que ninguém pode mais fazer nada. Se o irmão passar por não cumprimentar com a paz do Senhor, já é motivo de sair do departamento de senhora, já é motivo para faltar as consagração, já é motivo para faltar o culto. Fica fazendo birrinha: não, eu não vou mais não, porque é isso, porque é aquilo, porque na igreja é isso. Quem disse que a igreja é perfeita, rapaz? A igreja não é perfeita, perfeita é só Jesus. Mas uma coisa eu deixo e declaro nesta noite: ora, olha para o céu, ajuda a tua liderança e junto vamos morar no céu. Por quê? Porque a oração move. Aleluia! O coração de Deus. Jesus, ele está com os discípulos.
E os discípulos perguntam a Jesus: como é que deve orar? E Jesus vai dar um segredo. Uma oração simples. Quando for orar, abre a porta do teu quarto. Se tranca. Ora em secreto. Porque em secreto Ele te recompensará. Mas os discípulos estão conversando com Jesus e estão perguntando como é que eu devo orar. E uma oração simples. Jesus disse: quando for orar, orai, Pai nosso que estás no céu. Santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós temos perdoado a quem nos tem, a gente ora que estamos perdoando. Mas às vezes nós temos dificuldade de perdoar uns aos outros. Aleluia. Nós entramos em oração, na oração que Jesus ensinou. Que seja feita a tua. Que seja feita a tua. Aí Jesus começa a fazer a vontade dele nas nossas vidas. Ou você não acha que eu não orei para Deus curar o meu pai? Eu estava pregando nas favelas de Fortaleza, pregando de um Jesus que curava, mas eu sabia que no dia seguinte eu tinha que visitar o meu pai com câncer, desenganado. Tem oração que Deus, Ele não vai responder. Na verdade, nós achamos que Deus não responde, mas o silêncio de Deus é uma resposta para a sua igreja. Aleluia. Oramos para que Deus venha cumprir a sua vontade. Aí Deus começa a estabelecer a vontade dele. Só que às vezes nós não aceitamos o não de Deus. Deus, ele vai responder da seguinte maneira: ou não, ou sim, ou espere mais um tempo. Só que muitas vezes nós não temos a paciência de esperar em Deus, sendo que eu estou orando: Deus, seja feita a tua. Aleluia. Jabes, ele vai vencer o passado dele histórico, aonde ele não vai aceitar a dor, a aflição, o sofrimento, e ele vai vencer essa guerra em oração. Quando Jesus chega em um dos maiores milagres bíblicos do Evangelho de João, capítulo de número 11, quando Marta vai ter encontro com Jesus e ela professa uma oração: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Perceba que ela está conversando, porque orar é isso. O problema é que às vezes as pessoas querem orar bonito, sabe, querem fazer uma oração. Irmãos, a oração, ela é simples. A oração está aqui. Aleluia. A oração, ela é feita de palavras simples. A oração é uma conversa, é um diálogo com o Senhor. Glória a Deus. A oração, ela vai além de uma conversa. A oração é o meio de eu e você sobreviver de um passado histórico de sofrimento, de dor e de aflição. Se não estiver orando, eu sinto muito lhe dizer, você não vai suportar. São guerras, são lutas, são pelejas. E quando Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba que Jesus começa a conversar com ela: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Marta, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Aleluia. Marta sai e ela chama agora quem? Maria. Maria, quando avista Jesus, vai professar a mesma oração, a mesma conversa, o mesmo diálogo, mas ela vai tomar uma atitude diferente. A Bíblia diz que ela se prostra.
E quando ela se prostra e ela profere a mesma oração, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que de imediato o Senhor, onde o sepultaste? Eu tenho, aleluia, um sinal de Deus para a tua vida nessa noite. O tema é: a oração sincera move o coração de Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Se não está orando, igreja, começa a orar, começa a fazer propósito com Deus. É através da oração que Deus ainda vai fazer na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu casamento, na tua vida financeira. É através da oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E eu lembro que certa vez, dentro desses anos que eu já ministro a palavra, na época solteiro, morando com a minha mãe, eu lembro que eu recebi um convite para pregar em uma rádio aqui do Eusébio. E era de manhã cedo, quando o pastor na época me ligou. E ele me ligou e disse: Varão, tem como você ministrar hoje, agora pela manhã? E eu disse: tem, Vaso. E se você me perguntar qual era a certeza que eu tinha naquele dia, a minha despensa estava vazia. Eu sabia que quando eu voltasse da ministração, eu não tinha com a minha família, com a minha mãe, o que almoçar. Não tinha. E eu disse: tem, varão, nós vamos pregar. E eu fui, ministrei, uma bênção para a glória de Deus. E quando terminou, Aleluia. o homem de Deus que estava comigo, eram 3 ministros, e já na entrada do carro, eles começaram a ligar, cada um para sua esposa. E eu lembro que eles falavam mais ou menos assim: minha filha, tire o bife da geladeira e tal, estou chegando, prepare o almoço. E o outro dizia: minha filha, eu vou passar aqui em tal canto, vou comprar bisteca suína, dá certo, e dá e tal. Era desse jeito, varão. E eu dentro do carro, só calado. Eu digo: estão rindo porque não é vocês. Glória a Deus. Só que eu entendi um segredo, ó. O segredo da oração. Aleluia, Jesus. A oração sincera move o coração de Deus. Aí eu entrei dentro do carro. Eu estou no altar, não tem um pouquinho de mentira. Glória a Deus. Eu orei em espírito. E eu disse: Deus, eu acabei de pregar a tua palavra. E eu sei da tua fidelidade. Aleluia. E em pensamento eu disse: Deus, tu sabe que quando eu chegar em casa, eu não vou ter o que comer. Mas tu és o Deus Aleluia. da providência. Glória a Deus. E eu entrei dentro do carro, aí o irmão, mais ou menos 80, 90, ele disse: meu Deus, que negócio é esse para que essa carreira, varão? E nós passamos por um estabelecimento, aí ele freou. Foi um freio assim mesmo, de imediato. Aí eu disse: varão, que mistério é esse? Ele disse: é mistério mesmo. Aí ele disse: prepara um frango aí, bala. E quando ele pegou o frango, ele olhou para trás e disse, para mostrar que Deus ainda escuta a oração: leva para tua casa, porque esse é o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó. Deus ainda, aleluia, move, aleluia, sobre os efeitos da natureza, dentro do improvável, dentro do impossível, quando há uma oração sincera diante dos céus. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Eu não aceitei aquela situação naquele momento.
Quer que eu diga mais? Sabe por que você hoje está aqui nessa noite? Sabe por que você está participando dessa campanha aqui hoje? Porque teve pessoas que um dia fez uma oração sincera diante dos céus e disse: Deus, salva meu filho, Deus salva minha filha, Deus salva fulano, Deus salva o irmão ciclano, Deus salva, aleluia, a família daquele moço. E começou a orar, e o céu começou a se mover em prol da tua casa, em prol da tua vida. E talvez hoje você está aqui diante de um passado, de um histórico, aleluia, de sofrimento, de dor e de aflição, assim como o céu foi movido por uma oração sincera, pela intercessão da vida de alguém. Deus pode mover os céus ainda nessa noite e mudar a tua história, e mudar a tua casa, e mudar, aleluia, aquilo que está acontecendo de impossível. Esse é o nosso Deus. Assim que eu aceitei Jesus, irmãos, eu lembro que talvez um mês, 2 no máximo, eu estava trabalhando e passou uma mulher, e ela disse: homem, quando eu vi você colocando um cigarro na boca, eu passei a orar pela tua vida, eu passei a orar para que Deus viesse te salvar, e agora eu já sei que você tomou a decisão com Jesus. Mas deixa eu te dizer algo: a partir do momento que você sair da presença de Deus, aleluia, a tua alma vai para o inferno, homem. Alguém um dia orou, alguém um dia intercedeu. Louvado e bendito seja Deus. A vigilância de manter de pé, de ficar de pé, é minha e é tua. A responsabilidade, ela é minha e ela é tua. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Jabes, este moço, aleluia, tinha um nome, carregava dor, sofrimento e aflição, mas ele está dizendo: eu não aceito, eu não aceito. A minha mãe colocou, aleluia, esse nome de dor, de aflição, de sofrimento, mas louvado e bendito seja Deus. A última palavra, Aleluia. a última palavra ainda é do céu. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus, a minha irmã olhou para mim e disse: eu te dou um mês para você voltar, um mês para você cair. Como é que pode, homem? A própria família. Se eu tomei a decisão com Jesus, a lógica humana é a família apoiar, sim ou não? Sim. Eu já vinha de um passado de dor, de sofrimento, de aflição, mas eu tomei uma decisão com Jesus porque eu não aceitei aquela situação. Mas a própria família, ela disse: é um mês aí, um mês. Só que eu não aceitei, irmãos, aquela palavra na minha vida. Aleluia. E desse um mês que eles me deram, faz 15 anos. Glória a Deus. Nunca me desviei, nunca voltei a fazer as coisas erradas que eu fazia, beber, nunca. Sabe por quê? Porque estava no meu coração a determinação de mudança. Eu não quero mais. Eu quero é Jesus de Nazaré. É o único que salva, que transforma, que cura e que liberta, que tira o homem do pecado. Louvado e bendito seja o Senhor. E agora eu tenho uma responsabilidade. Qual? Orar para que Deus venha salvar eles. Eu tenho certeza que através da minha oração, uma oração sincera, uma oração honesta diante dos céus, Deus vai salvar, como já começou a salvar muitos deles. Bem pouquinho, irmãos, para que Deus venha completar a sua obra. Jabes poderia ter aceitado, mas ele reagiu com fé. Ele se destaca em meio aos seus irmãos porque ele toma uma atitude. Ele não aceitou as más palavras. E ele sabia, e ele entendia, aleluia, que a última palavra é do Senhor. E você pode estar dizendo: mas irmão, estão dizendo que para mim não tem mais jeito.
Estão dizendo que para mim não tem mais solução. É mentira do diabo. A última palavra ainda é de Deus. Glória a Deus. Mas o médico disse que não tem mais jeito. A última palavra é de Deus. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Jesus está no monte de Getsemane. E Jesus está passando um dos piores momentos da vida dele. Sabe o que ele fez? Me pergunte o quê? Me pergunte o quê? Jesus orou. Aleluia. Simples. Jesus prostra, pede auxílio e intercessão dos discípulos, e agora ele começa a orar. E você sabe qual foi a oração que os discípulos orou? Alguns teólogos, historiadores, defendem que a oração ela não passou de 1 minuto. Você pergunta por quê? Porque a única oração que ele sabia qual era a oração do Pai Nosso. Foi a única oração que Jesus ensinou. Jesus está passando por um momento de angústia ao ponto que as gotas de suor se tornarem gotas de sangue. E ele está prostrado diante de Deus. E ele está falando: orem por mim, intercedam por mim. Por quê? Porque a minha alma está aflita. E Jesus está prostrado dizendo: Pai, se possível for. E no mesmo tempo, aleluia, os discípulos estão orando: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino. E lá está Jesus prostrado dizendo: se possível for, afasta de mim este cálice. Os discípulos estão orando: todavia seja feita a tua vontade. Por causa desta oração, Jesus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu da sua igreja. Ora e faz uma oração sincera, move aos céus, se possível for, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua, que seja feita a tua. Saia daqui nesta noite com esta graça e com esta convicção. Entrou na campanha. A oração sincera, ela move o coração de Deus. Mas saia daqui nesta noite, que a vontade que prevalece não é a minha, não é a sua, é a de... E a resposta de Deus pode ser um não, pode ser um sim, ou pode ser espere mais um pouco. A oração não é a fórmula. A oração não é uma fórmula simples. Na verdade, ela é uma conversa com Deus. Aí o versículo de número 10, este moço vai fazer uma oração. Tomara que as bênçãos alarguem as minhas fronteiras, que a tua presença seja comigo, e que a tua mão me preserves do mal, de modo que não me venha a sobrevivência diante do mal. Vamos ler o versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus é o Deus que ainda respeita a oração do profeta. Quando Elias, ele chega diante da viúva, e ele fala, na verdade, quando ele está passando por aquela situação, e ele diz: segundo a minha, ele não falou segundo Deus. Segundo a minha, não vai chover. Deixa eu te falar uma coisa para ti.
Deus é o Deus que ainda honra a tua palavra, a tua oração. É profeta? É profetisa? Aleluia. É homem de Deus? É mulher de Deus? Quando chegar na tua casa hoje, começa a declarar. Aleluia. Começa a determinar: Satanás, aqui tu não faz morada. Eu não aceito a enfermidade aqui, não. Eu não aceito mal na minha casa, não. Eu não aceito. Começa a orar, começa a repreender, porque Deus é o Deus que ainda honra a oração do profeta, Glória a Deus. segundo a minha palavra. Jabes, ele está dizendo que a tua presença seja comigo. Eu não aceito um passado de dor. Eu não aceito um passado de sofrimento. Eu não aceito um passado de aflição. Mas que a tua presença seja comigo. Jabes, ele está dizendo: se o Senhor for comigo, se o Senhor for na minha casa, se o Senhor for na minha vida, tudo que passou, a dor, o sofrimento, a aflição, ficou para trás. Porque tudo agora se começa novo na presença do meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então saia daqui nessa noite com esta convicção. Deus ouviu e respondeu, e Deus lhe concedeu o que havia lhe pedido. Deus não ignora a oração com fé. A resposta, ela foi dada conforme ele orou. Amém, irmãos? Glória a E Deus. aqui eu quero agradecer minha oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja.